Ninguém aqui me entende mesmo? Vamos ver se me entende aqui. Bolsonaro! Como vocês viram, Nicolas Ferreira é o tipo de bolsonarista que não consegue parar de pensar no Bolsonaro, nem na sua lua de mel. Vai ver, o fetiche dele é ficar seminu, nessa piscina, com o Bolsonaro. Vai saber. Não julgo. Neste momento, quem deve preocupar o Bolsonaro é uma mulher. A esposa do braço direito, e faz tudo do Bolsonaro, Mauro Cid, está doida para contar tudo, e jogar Bolsonaro na cadeia. O que a família Bolsonaro, que a defesa de Bolsonaro está chamando de elo fraco, não é o Cid. É a mulher do Cid, para quem ele teria também articulado para ter esse cartão de vacina falso. É a origem do esquema. Foi a origem do esquema. Por quê? O que eles estão me dizendo nos bastidores? Ela não tem a tal da chamada disciplina militar. Eu falo tal porque a disciplina militar real não é para cometer crime. É para você servir ao Estado. Então, eu acho muito impressionante essa narrativa que as defesas conseguem criar nos bastidores, até para alimentar os apoiadores, que eles precisam entregar alguma coisa, eles vivem disso. Então, o que poderia, por exemplo, a mulher do Cid contar? Foi a pergunta que eu fiz para alguns dos advogados e alguns assessores que não sabem me responder. Talvez, em algum momento, eles possam comparecer aqui, seria interessante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, essas propostas de golpe que o Cid, essa do Ailton, que é um personagem central também, e ele comunica com outras investigações, como é o caso Marielle, o Cid, Flávia, ele recebia o tempo todo, como ele gosta de contar nos bastidores para os seus interlocutores, propostas, planos, ex-ministros do governo Bolsonaro pedindo para Bolsonaro mandar prender ministro do Supremo, convocar novas eleições. Então, ele sabe todo esse enredo do chamado roteiro do golpe. Então, o Cid, que está sendo investigado pela fraude na vacina, vai poder colaborar no roteiro do golpe lá do Anderson Torres também. Porque, como eu disse aqui essa semana, o entorno de Bolsonaro, que não está preso, está preocupado. Tanto o caso do cartão de vacinação do Bolsonaro, quanto a narrativa de chamar todos da esquerda de comunista, que levou até a vários fanáticos irem para Brasília e tentar dar o golpe no 8 de janeiro, tem a ver com o que Ciro Gomes tem tentado avisar ao Brasil, desde muito antes das eleições. A direita internacional, especialmente num país frágil como o nosso, manipula o debate. Como? Se eu deixar o povo discutir aquilo que interessa, tá empregado ou está desempregado? Teu salário é decente ou é indecente? A tua condição de trabalho é formal? Tem segurança ou não tem? Ou não tem? Você tem segurança ou não tem? Saúde ou não tem? Educação dos seus filhos vai bem ou vai mal? O povo vota para mudar, cara. Claro. Vota de forma progressista. Não, eu pego então e digo assim, não vamos deixar o povo discutir as coisas que interessam e que a política resolve. É isso que a política pode resolver. Exatamente. Não, vamos agora dizer, vamos meter questões religiosas e questões de costume e questões morais que não tem solução porque é um debate religioso. Aí eu pego um pobre, desempregado, ferrado, com aluguel salário, com o nome no SPC, e ao invés de dar a ele o direito de discutir como é que ele sai disso, eu insulto a cabeça dele com uma questão que lhe é muito cara, do ponto de vista moral ou religioso. Falando em direita, tem muita gente que ficou com raiva do Lula, porque ele, acertadamente, fez um discurso contra a prisão do Julian Assange, e também por ter denunciado o governo dos Estados Unidos, em relação à falta de liberdade jornalística. Julian Assange só está preso porque mostrou ao mundo as falcatruas do governo dos Estados Unidos, contra outros países. Se não fosse o Wikileaks, nunca saberíamos sobre a espionagem contra a Petrobras, e contra o governo brasileiro. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, sabe, condenado a morrer na cadeia, e a gente não fazer nada para libertá-lo. É um negócio maluco, a gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de gritar, direito de... Ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. E a imprensa não se mexe na defesa desse jornalista. Eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender. Eu até peço perdão porque eu vou quando chegar no Brasil, vou ligar para o primeiro-ministro porque foi um assunto que eu esqueci de falar com ele. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigo sobre o Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele.
Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa da liberdade de denunciar. O cara não denunciou nada vulgar. O cara denunciou que um Estado estava vigiando os outros. Sabe? E isso virou crime contra o jornalista. E a imprensa que defende liberdade de imprensa não faz um movimento para libertar esse cidadão. É triste. É triste. Mas é verdade. É verdade. A gente precisa colocar nossas teorias na prática de vez em quando, para que a gente possa poder continuar falando em liberdade de expressão. Se não fosse o Wikileaks, nunca saberíamos que o Moro foi treinado nos Estados Unidos, e depois veio fazer o que fez contra as empresas e empregos brasileiros, sob pretexto de corrupção. E há muitas conexões dele com o serviço de inteligência americano. O FBI e a NSA, agências americanas, atuaram junto com ele aqui no Brasil, fora do circuito legal. O Moro é um analfabeto. No entanto, ele destruiu a indústria brasileira, gente. Ele quebrou as empreiteiras, quebrou a construção civil, quebrou a construção naval. Vai quebrar a eletronuclear, que não vai produzir o submarino nuclear com tecnologia francesa. E foi o acordo que o Lula e a Dilma fizeram com a França. Ele vai quebrar a construção do... Eu tive lá em Angra, no auge da construção dos submarinos. Tinha 8.000 funcionários da Odebrecht em Angra. Você viaja em Manaus, tem uma ponte maravilhosa sobre o Rio Negro, da Odebrecht. Você vai sobre o Rio Tejo em Lisboa, é uma ponte maravilhosa da Odebrecht, a maior construtora de usinas hidrelétricas do mundo. O Moro quebrou, gente. O que me espanta é que a elite brasileira tenha permitido ele destruir o Brasil para prender um homem. Para prender um homem. Eles trocaram o progresso do Brasil pela prisão de um homem. Isso é uma loucura. Olha, eu peço respeito quando estou na tribuna e peço que não seja acusado aqui. Eu pedi pela ordem. Foi isso que eu pedi. Então, eu também não posso ficar aqui achando que Vossa Excelência pode falar de corrupção. O senhor destruiu milhares de empregos. Vossa Excelência julgou. Todos os processos que Vossa Excelência julgou foram anulados e isso gerou a cassação dos direitos políticos de um presidente. O senhor virou ministro do presidente que ganhou a eleição. Isso não é corrupção. Se o senhor quiser me acusar, não foi comitê de ética ou coisa parecida, pelo amor de Deus. Acho que está inapropriado. O senhor está violando. Dessa vez aqui está violando o regimento. Senador Rogério. Depois briga com o Bolsonaro, trai o Bolsonaro, porque acobertou os filhos do Bolsonaro na corrupção e na ladroeira. Lá atrás, o Sérgio Moro já tinha acobertado da corrupção do PSDB no famoso caso do Banestado. E agora, o mais grave de tudo, o Sérgio Moro mora em Washington, nos Estados Unidos, e recebe o salário dele em dólar a serviço de uma empresa que administra a massa falida da Odebrecht que ele quebrou. Portanto, limites há. A gente não pode estar se reunindo, sabe, com gente que não tem compostura, que não tem patriotismo, que não serve ao país.